O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele tempo, o rei Herodes ouviu falar de Jesus, cujo nome se tinha tornado muito conhecido. Alguns diziam: João Batista ressuscitou dos mortos, por isso os poderes agem nesse homem. Outros diziam: é Elias. Outros ainda diziam: é um profeta como um dos profetas. Ouvindo isto, Herodes disse: ele é João Batista. Eu mandei cortar a cabeça dele, mas ele ressuscitou. Herodes tinha mandado prender João e colocá-lo acorrentado na prisão. Fez isso por causa de Herodíades, mulher de seu irmão Filipe, com quem se tinha casado. João dizia a Herodes: não te é permitido ficar com a mulher do teu irmão. Por isso Herodíades o odiava e queria matá-lo, mas não podia. Com efeito, Herodes tinha medo de João, pois sabia que ele era justo e santo, e por isso o protegia. Gostava de ouvi-lo, embora ficasse embaraçado quando o escutava. Finalmente chegou o dia oportuno. Era aniversário de Herodes, e ele fez um grande banquete para os grandes da corte, os oficiais e os cidadãos importantes da Galileia. A filha de Herodíades entrou e dançou, agradando a Herodes e seus convidados. Então o rei disse à moça: pede-me o que quiseres e eu te darei. E lhe jurou, dizendo: eu te darei qualquer coisa que me pedires, ainda que seja a metade do meu reino. Ela saiu e perguntou à mãe: o que vou pedir? A mãe respondeu: a cabeça de João Batista. E voltando depressa para junto do rei, pediu: quero que me des agora num prato a cabeça de João Batista. O rei ficou muito triste, mas não pôde recusar. Ele tinha feito o juramento diante dos convidados. Imediatamente o rei mandou que um soldado fosse buscar a cabeça de João. O soldado saiu, degolou-o na prisão, trouxe a cabeça num prato e deu à moça. Ela a entregou à sua mãe. Ao saberem disso, os discípulos de João foram lá, levaram o cadáver e o sepultaram. Palavra da salvação. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão. Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Podemos sentar um pouquinho. Jesus, manso e humilde de coração. A liturgia desta sexta-feira, ela é muito rica, tanto na sua santa palavra, quanto no dia que nós celebramos hoje a memória litúrgica de São Brás, bispo da Armênia de Sabaste, protetor dos males da garganta. E de forma muito especial, a primeira sexta-feira do mês, segunda do ano de 2023, celebramos esta sexta-feira muito especial, onde São Brás é lembrado em sua memória litúrgica e nós nos acorremos ao coração de Jesus para reparar o seu amor que é tão desprezado pelos homens. Meus irmãos, o pecado, ele desfigura o ser humano. Quando o pecado entra no seu coração, e de qualquer um de nós, ele tira a imagem de Deus, o reflexo de Deus. Nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Gênesis capítulo 1, versículo 26.
façamos o homem à nossa imagem e semelhança. O pecado, melhor dizendo, ele tira a nossa semelhança com Deus. A imagem permanece, porque a imagem é que Deus é um ser único, e todos nós somos seres únicos. Não existe ninguém que se repete, nem os gêmeos mais parecidos se repetem, são pessoas totalmente distintas uma das outras. A imagem de Deus, Satanás também tem. Que isso? Que blasfêmia é essa? Não, Satanás é anjo, não sei se você sabe, o diabo é um anjo caído, e com ele todos os anjos rebeldes, e os anjos, na sua natureza, eles têm a imagem de Deus, porque são seres pessoais, individuais, dotados de inteligência, vontade e responsabilidade dos seus atos. Isso é a imagem de Deus, porque Deus é inteligente, Deus tem a vontade, Deus é responsável por tudo aquilo que Ele faz, Deus tem uma consciência profunda de si mesmo, Deus é amor, Deus é perfeito, no mistério da Santíssima Trindade, e Ele cria os anjos e cria os seres humanos à sua imagem e semelhança. Satanás perdeu totalmente a semelhança com Deus. Ele se afastou tanto de Deus por ódio, por rebeldia, por não querer fazer a vontade de Deus, por não querer se submeter a Deus. O livro de Sabedoria diz isso, no capítulo 2, versículo 13. Foi por inveja do demônio que o pecado entrou no mundo, e todos aqueles que são do demônio vão provar esse gosto amargo de perder a semelhança de Deus. Qual que é a semelhança de Deus? A primeira semelhança de Deus, diz Santo Tomás de Aquino, é a humildade, porque a essência de Deus é amor. A essência de Deus é que Ele pode todas as coisas, que Ele sabe todas as coisas, que Ele está presente em todas as coisas. Mas a semelhança dele é a humildade. Deus é humilde, desce do céu e vem lavar os nossos pés, desce do céu e nasce numa manjedoura, desce no céu e trabalha numa carpintaria, desce do céu e vai caminhar pelas estradas de Israel, a pé, descalço, 30 quilômetros, 20 quilômetros, entrando de aldeia em aldeia, não tem onde reclinar a sua cabeça, é tão humilde que toma a matéria que Ele criou do pão, a matéria que Ele criou do vinho, porque foi Ele que criou, e tomando essa matéria simples do pão e do vinho, Ele vai fazer o maior de todos os milagres do universo, a Eucaristia, a Santa Missa. Ele vai pulsar com o seu coração divino, imaculado, puríssimo, humilíssimo, santíssimo, na divina Eucaristia, para que nós, degredados filhos de Eva, possamos, depois de lavados pelas águas do batismo, renovados pela força do Espírito Santo no sacramento do crisma, passando pela misericórdia de Deus no sacramento da confissão, possamos nos aproximar confiantemente do trono da graça. Hebreus capítulo 4, versículo 15. Aproximai-vos, pois, confiantemente do trono da graça. Há um trono de graça. Um trono de graça onde você encontra misericórdia e auxílio oportuno. Isso é a Santa Missa. Participar da Santa Missa é se achegar a esse trono de graça. Porque é de graça que sois salvos, para que ninguém se orgulhe das suas obras. Efésios capítulo 2, versículo 8. Se nós pecarmos, se cairmos na desgraça do pecado, meus irmãos, imediatamente perdemos a semelhança de Deus. A imagem fica, a semelhança vai embora. Então, o grande drama do nosso coração é viver na graça de Deus.
O drama de todo santo, de toda santa, era perder a graça de Deus. São Domingos Sávio dizia: eu prefiro morrer a pecar. Santa Catarina de Sena, quando ela ouvia a palavra pecado, ela ficava pálida, gélida, começava a tremer. O pecado é algo tão feio, tão hediondo, tão podre, tão fétido, que se a gente visse, a gente caía para trás. E o teu pecado, ele vai se amalgamando à sua alma. Não adianta depois a gente falar: eu vou confessar, e depois eu confesso, e está tudo resolvido. Não, ele deforma a nossa alma. O pecado deforma a alma. Tanto é que a maioria esmagadora dos batizados que morrem vão para o purgatório. Vão para o purgatório, nessa UTI, nessa unidade de tratamento intensivo da Santíssima Trindade, chamada purgatório, para voltar novamente à nossa imagem e semelhança com Deus, que perdemos pelas nossas próprias escolhas, porque ninguém peca porque foi obrigado a pecar. Nós acabamos de ouvir no Evangelho onde que relata esse banquete macabro no palácio de Herodes, onde Herodes, um adúltero, ficando com a mulher do seu irmão, e essa mulher, uma verdadeira bruxa, literalmente falando, porque ela mexia com bruxaria pesada. E os santos, quando dizem da morte dessa mulher, dessa Herodíades, a morte dela foi tão trágica que ela estava andando num lago congelado, e quando ela estava andando achando que era sólido ali, o que aconteceu? O chão daquele, o gelo daquele lago se rompeu, e ela caiu naquele lago, congelou, e o seu corpo partiu ao meio. Aí o corpo afundou, e dizem as testemunhas, isso é relatado pelos santos, só a cabeça dessa mulher ficou boiando, enquanto o corpo afundou. E ela não pediu para matar São João Batista? Ela não quis que cortasse a cabeça de São João Batista? Podem pesquisar na vida dos santos, podem pesquisar. Herodíades morreu de forma congelada, ela rompeu num lago gelado, fendeu a camada de gelo, e ela caiu no lago, enquanto o corpo afundou e a cabeça ficou boiando. Aqui se faz, aqui se paga. Quem com ferro fere, com ferro será ferido. Não brinca com Deus. Não toqueis nos meus ungidos. Se condenou eternamente, foi para o inferno, e com ela sua filha, que seduziu, porque o pecado vem pela sedução. A serpente seduziu Eva, Dalila seduziu Sansão. Quantas mulheres na antiga aliança seduziram? Como que a mulher, se ela não se aproxima de Nossa Senhora, ela se torna um ser sedutor e deformado, porque ela perde totalmente a imagem e a semelhança de Deus. Corrigindo, a semelhança de Deus. Teologicamente, as pessoas que seduzem as outras perdem a semelhança de Deus e ganham a semelhança de Satanás. Não é opinião, é teologia profunda de Santo Tomás de Aquino e dos doutores da igreja, Santo Agostinho inclusive. Celebrar a missa da primeira sexta-feira do mês é permitir àqueles que vêm em estado de graça que Deus vai restaurando a face da nossa alma deformada pelo pecado, pelo orgulho, pela ira, pela inveja, pelo ciúme, pela falta de modéstia, pela falta de prudência, pelo desejo de aparecer, pelo desejo de ser o centro das atenções, pelo desejo de fazer do nosso jeito, pela gula, pelos pecados de impureza, tantas coisas que vai deformando a hipocrisia, o fingimento, a preguiça, que vai deformando a nossa alma, vai fazendo da gente, seres que poderiam ser como os anjos,
de uma beleza espiritual que brota dos nossos lábios, do nosso coração, dos nossos olhos, vai deixando a gente ofuscado, esquisito, feio por dentro e também por fora, porque o pecado destrói, o salário do pecado é a morte. E foi por inveja dos romanos que São Brás, esse grande bispo, foi martirizado. Ele escondeu. A perseguição estourou diante do Império Romano, quando era governado pelo imperador Licínio, e São Brás, lá no Cáucaso, na divisa com o Azerbaijão, ele escondeu numa gruta e ficou vivendo como eremita, celebrando a Santa Missa escondido. Mas eles acharam São Brás, e ele podia dizer: não, eu não sou esse que vocês estão pensando, não. Vocês acham que eu sou o bispo, que eu sou padre, que eu sou católico? Não, eu não sou, não. Que ano que é isso, padre? Ano 310, 315, um pouquinho antes do Edito de Milão. Foi um pouquinho antes do Edito de Milão, porque mesmo com o Edito de Milão, a perseguição continuou em alguns lugares mais distantes do império, porque as notícias não chegavam pelo WhatsApp. E ele padeceu muito na mão dos seus algozes, porque ele não quis negar a sua fé. Ele poderia dizer: não sou eu, deve ter passado por aqui, seguido por outro caminho, mas eu estou aqui tranquilo. Não, eu sou Brás, eu sou católico, eu sou bispo, eu sou sucessor dos apóstolos, eu celebro a Eucaristia, eu perdoo os pecados, eu prego o Evangelho de Jesus, eu cuido dos pobres. E em vida, muitos milagres aconteciam. E disse que ele morreu justamente na região da garganta, fazendo milagres para uma menina que engasgou com a espinha de peixe, e com a bênção dele, com a intercessão dele, a menina ficou sã e salva. Vamos pedir nesta missa, da primeira sexta-feira do mês, que o coração de Jesus quer reparar a deformação que o pecado deixou, está deixando, porque tem gente que não divorcia do pecado, tem gente que não deixa o pecado, tem gente que gosta do pecado, tem gente que cuida do pecado, tem gente que vai ao encontro do pecado, e o pecado vai acabando com a nossa vida espiritual e tirando a nossa paz. E por outro lado, o Salmo 118, versículo 165, diz assim: ó Senhor, aqueles que amam a vossa lei têm grande paz. Ó Senhor, aqueles que amam a vossa lei, os vossos mandamentos, têm grande paz. Ninguém tira a paz de um santo. São Brás perseguido, São Brás torturado e martirizado, ele estava cheio de grande paz. Mas qualquer coisa que você fizer ali na rua, seja hoje ou amanhã, ou depois de amanhã, ou qualquer dia da sua vida, que estiver contra os mandamentos de Deus, vai tirar a paz do teu coração e vai tirar a semelhança de Deus da tua vida, da tua face, dos teus empreendimentos, dos teus relacionamentos. Se soubéssemos o que é o pecado, porque Jesus morreu na cruz para arrancar o pecado do mundo, eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Jesus morreu na cruz para tirar o pecado do mundo, e tem gente que até diz assim: não, agora não, deixa passar um tempinho, depois eu vejo o que eu faço, agora não, eu vou continuar vivendo amasiado, né? Está vendo que São João Batista perdeu a cabeça por uma questão matrimonial, e a pessoa está lá, vivendo no pecado, na livre união, podia muito bem casar, podia muito bem buscar regularizar a sua situação diante de Deus, mas não, continua, dorme no pecado, levanta no pecado, trabalha no pecado, viaja no pecado, volta no pecado. E se te pedires conta da tua vida, Lucas 12:20, o que você vai levar além? O maior de todos os santos, o maior de todos os profetas, São João Batista, foi martirizado por uma questão
conjugal. Foi martirizado por uma questão de pecados contra o 6º mandamento. Santo Agostinho diz assim: o que foi o pecado de orgulho para os anjos é o pecado da carne para os homens. Santo Afonso diz que aqueles que estão no inferno estão por conta dos seus pecados, mas não sem o pecado da carne. E Nossa Senhora em Fátima disse que os pecados que mais levam para o inferno são os pecados da carne. E nós vivemos num tempo que Nossa Senhora do Bom Sucesso disse em Quito, no século XVI, 1594, Nossa Senhora do Bom Sucesso apareceu para a irmã Mariana Torres, Madre Mariana Torres, uma mística, com coisas belíssimas na vida dela. Nossa Senhora apareceu e disse: minha filha, você aceita sofrer pelos nossos divinos corações, o meu e do meu filho, para reparar os pecados que se cometerá no século 20 e 21. Tantos santos viveram antes de nós, sofreram coisas terríveis, expiações terríveis, por esse tempo que nós vivemos, porque Nossa Senhora já disse em algumas das suas mensagens, vivemos em tempos pior do que o dilúvio, porque nunca na face da terra se pecou tanto e se justificou o próprio pecado. Parece que lá atrás ainda parece que tinha um pouco de vergonha, parece que fazia a coisa um pouco escondida, hoje está tudo jogado por aí. Jesus morreu por conta do seu pecado e do meu, os santos derramaram o sangue deles por conta da Santa Igreja, para que ela pudesse continuar a obra redentora. E hoje nós estamos celebrando o coração de Jesus, e o Evangelho fala desse amigo de Jesus, São João Batista, que foi martirizado por conta de um verdadeiro bacanal no palácio de Herodes. Orgias, bebidas, música, striptease, mentira, sedução, e a palavra diz, a palavra é clara, Herodes, ele ouvia e sabia o que estava acontecendo, só que ele ficava embaraçado, porque a palavra de São João Batista era como uma espada de 2 gumes, ele era um profeta cheio do Espírito Santo. Por isso incomodou tanto aquela bruxa mesmo, porque mexia com bruxaria, não é porque era uma mulher totalmente entregue à maldade, entregue à falsidade, ao adultério, não, é porque mexia com bruxaria pesada, Herodíades. No Gênesis, Deus disse: colocarei ódio entre a descendência da mulher e a descendência da serpente. Não tem jeito, meus irmãos. Vocês podem tentar o que vocês quiserem, quem quiser tentar do jeito que quiser, não tem como. Existe uma hostilidade entre aquilo que é de Deus e aquilo que é do mundo, aquilo que é das trevas. Ou somos de Deus, ou somos do maligno, disse a irmã Lúcia em 1959 ao padre Agostinho Fuentes. E agora chegou o tempo da nossa decisão: ou você é de Deus, ou você é da Igreja Católica, ou você é da luz, ou então você está servindo cada vez mais um Deus que não é Jesus Cristo. Nós que, graças a Deus, queremos a nossa salvação e santificação, nós somos ludibriados por pequenas coisas. Vai devagarzinho, o inimigo vai dizendo para nós: não tem importância, você pode fazer, você pode ir, você pode conversar, você pode acessar, você pode investir, não tem importância, você até reza, você até vai na missa, você até serve a Deus, não tem importância, faça da sua cabeça, faça do jeito que você quer, Deus não é tão mau assim. Não, deixa eu te dizer, não é Deus que é mau, Deus é bom, misericordioso. Quem é mau é você e eu, sem Deus. Quem é mau é o demônio, quem é mau são as tentações do demônio, essas que são más, e Deus quer nos livrar disso.
E o grande dom que Deus dá às almas que o servem com humildade é o tormento da consciência. Quando vem o peso da consciência, quando vem o tormento da consciência, pode saber, é amor de Deus que está dizendo: não faça isso, meu filho, não faça isso, minha filha, isso vai te destruir. Salmo 118, versículo 165. Ó Senhor, tem grande paz aqueles que amam a vossa lei. Aqueles que amam a vossa lei têm grande paz. E quando você não ama a lei do Senhor, quando você não escuta os conselhos do Senhor, os mandamentos do Senhor, a primeira coisa que vem é o tormento da consciência. Se está com a consciência pesada, é sinal ainda que você está com um pouquinho de saúde espiritual, porque o mundo moderno perdeu até a dor da consciência. Se mata e se justifica, destrói crianças no ventre das mães, justifica, faz clones e justifica, usa anticonceptivos matando crianças no ventre e justifica, mentem e justificam, invertem os valores e justificam, fazem guerras e revoluções, invertem papéis que Deus deixou na sua igreja, deixou na natureza e justificam, se fazem de vítimas e justificam. Chega, basta. Vamos, como diz o profeta Daniel, aqueles homens sem vergonhas que foram atrás de Susana, disse, cheio do Espírito Santo: criem vergonha na cara, criem vergonha no rosto. E eles mentiam, e eles se contradiziam diante da sedução, diante da busca, sedução masculina, mentirosa, para aliciar Susana, que era uma mulher pura, jovem, temente a Deus. E aqui a gente vê aqueles que são puros, jovens, tementes a Deus, homens casados, puros, tementes a Deus, fiéis ao seu matrimônio, sendo verdadeiramente rechaçados por um monte de mulher que não tem o mínimo de bom senso. E acontece também do lado de mulheres bem casadas, mulheres que querem servir a Deus, uma enxurrada de tentação através de homens sem vergonha. É o pecado que fez com que a cabeça de João Batista fosse cortada. É o pecado que cravou o Filho de Deus com 3 cravos na cruz. É o pecado, e o teu pecado não é gratuito, meu irmão. O nosso pecado não é gratuito. O Padre Pio sempre dizia: as almas custam sangue, e quem não reparar o último pecado não entra no reino dos céus. Bendito o coração de Jesus, bendita a misericórdia de Jesus, que abre o seu amor de par em par. Abre o seu amor de par em par, porque a promessa é essa: aqueles que confessarem por todas as primeiras sextas-feiras do mês, participarem da missa e comungarem com amor, eu lhes prometo o céu. Deus quer cancelar as nossas dívidas, Deus quer cancelar as consequências que o pecado deixou, quer purificar a nossa alma, mas precisamos pagar o preço. Que São Brás interceda por nós, porque ele pagou o preço de ser cristão, pagou o preço para testemunhar Jesus e santificar e salvar aquelas almas que Deus tinha confiado a ele. São João Batista pagou o preço de ser um grande homem de Deus. Agora também nós vamos pagar o preço. Nós vamos ser incompreendidos, vamos ser deixados de lado, vamos ser taxados, criticados, por querer servir a Deus como Deus merece ser servido. Que a misericórdia de Deus triunfe sobre as nossas vidas, que o amor bondoso do coração de Jesus venha ao encontro das nossas faltas e das nossas misérias. E aqueles que estão desesperados por conta das suas misérias, das suas faltas, dos seus pecados, o Senhor está te dizendo, o coração de Jesus está te dizendo: eu te perdoo, eu renovo as tuas forças,
Procure o meu amor misericordioso no sacramento da confissão. Procure o meu ministro, o meu sacerdote, recebe o banho do meu preciosíssimo sangue na confissão, depois recebe o meu corpo e o meu sangue, alma e divindade na Santa Missa, e aí retorna a tua paz. Ó minha alma, retorna a tua paz. E que Nossa Senhora, junto do coração de Jesus, o Imaculado Coração de Maria, junto ao Sagrado Coração de Jesus, com o puríssimo coração de São José, interceda por todas as nossas famílias, por todos os matrimônios, por todos os sacerdotes, por todas aquelas pessoas que estão sofrendo sedução, para aqueles que o inimigo está caindo em cima deles, porque eles estão salvando almas, porque eles estão levando muitas almas para o céu. Casamentos onde está tendo muitos filhos, educando os filhos, querendo cada vez mais educar esses filhos para Deus, e esses homens sofrem a perseguição, sofrem a tentação. Mulheres santas que são fiéis aos seus maridos, sofrem também, num mundo que não tem mais pudor, que não tem mais modéstia, que não mais tem temor de Deus, um mundo que está ao ponto de colapsar. A sociedade está ao ponto de entrar num verdadeiro tsunami das suas próprias imundícias. Jesus disse a Santa Faustina: antes de vir o dia da justiça, o tempo da justiça, agora eu estabeleço o tempo da minha misericórdia. Aproveite esse tempo, solidifique-se na fé, leia bons livros, leia a palavra de Deus, adquira bons livros, tenha um crucifixo na sua casa, imagens bentas na sua casa, traga o Santo Terço, a medalha milagrosa no seu terço, use o escapulário. Ah, que exagero! Não é exagero. Agora é o tempo de se fortalecer, agora é o tempo de viver da misericórdia, porque o primeiro segredo de Medjugorje está às portas, o segundo segredo de Medjugorje está às portas, o sinal que Nossa Senhora vai deixar em Medjugorje, que Deus Nosso Senhor deixará na colina das aparições, está às portas, e a Virgem disse que depois do sinal será um tempo de profunda purificação. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Coração Imaculado de Maria,